Olá, boa noite para vocês, meus amigos e irmãos. Estamos aqui novamente nesse meio de semana, nessa quarta-feira, hoje dia 12 de agosto de 2020. Estamos no nosso meio de semana, nesse culto onde a gente quer de alguma maneira recarregar, dar um choque na nossa vida espiritual, né? Para a gente continuar com mais força, com mais vigor. É uma alegria receber vocês nesse culto mais uma vez, nessa oportunidade que temos todas as semanas de estar aqui. Estamos no final do nosso processo de estarmos apenas online, né? Mas estamos nos preparando. E logo eu falo mais um pouco sobre isso. Mas estamos aqui na primeira igreja Batista Livre de Juiz de Fora, aqui na rua Paulo de Souza Freire, 185, bairro São Mateus. Você que ainda não conhece a gente fisicamente, né? Logo estaremos com nossas atividades presenciais retornando e você será nosso convidado especial para chegar e participar conosco das nossas atividades. Então estamos aqui para buscar a presença de Deus, para refletir. Deus tem algo para falar comigo, tem algo para falar com você através da reflexão que a gente vai fazer hoje. E é uma grande bênção podermos estar aqui com essa finalidade. Deus tem proporcionado, né, ferramentas para que a gente, mesmo em meio à pandemia, não parasse de levar a palavra, de levar encorajamento, esperança, aquela palavra que vai te motivar a seguir em frente, a caminhar. Então esse é o nosso propósito aqui. É uma alegria, então, mais uma quarta-feira estarmos com vocês. No último domingo tivemos nosso culto especial do Dia dos Pais. Quem não assistiu ainda e perdeu, vai lá. A gente falou sobre paternidade original, sobre como é ter Deus como pai, o tipo de atitude que um pai, né, a paternidade original oferece. Então, se você perdeu, vai lá no nosso canal no YouTube, nas nossas redes aí que tem essa mensagem, no Facebook e YouTube, temos essa mensagem lá. Se você ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreve lá. Se ainda não curtiu a página no Facebook, curte aí. E se ainda não seguiu o nosso perfil no Instagram também, segue lá, os endereços estão aí na tela para você. Então, eu quero falar aqui rapidinho que nós estamos no processo, então, de preparo para a volta, né? Como é que nós vamos proceder? Logo eu vou marcar uma data, né? Provavelmente no fim de agosto agora, iniciozinho de setembro, a gente vai retornar. E o interessante, o importante é que a gente está fazendo todos os processos, né? Estamos adequando, arrumando as cadeiras aqui com distância. A prefeitura daqui de Juiz de Fora liberou para que os templos pudessem voltar a ter reuniões presenciais com 30% da capacidade. Nosso templo cabe mais de 150 pessoas, então a gente vai colocar ali um limite de até 30 inicialmente, né? Separados ali. A gente vai lançar uma lista de presença. Se você se dispor a participar, você vai colocar o seu nome na lista. E depois disso, cumprindo esse teu número máximo ali, a gente fecha e só os próximos entram nas próximas atividades. A gente vai iniciar primeiramente com as atividades de quarta à noite e domingo à noite. E depois a gente inclui a escola dominical. A escola dominical vai continuar principalmente para as aulas das crianças, né? Às 9h30 online, e eventualmente a gente tendo, né, estudos que dê para colocar online, a gente coloca às 10, se não fica só a escola dominical para as crianças online às 9h30 da manhã. Mas logo a gente vai dar maiores informações sobre isso, né? Então estamos terminando de preparar tudo, deixar tudo no esquema. Teremos álcool em gel na entrada, teremos medição de temperatura também, para que ninguém acima de uma temperatura de 37 graus, já febril, estado febril, não poderá participar. Crianças e pessoas do grupo de risco também não é aconselhável, né, que venham. E
E assim o uso de máscaras, né, durante todo o período, os cultos serão mais reduzidos, né, de entre meia hora e 40 minutos. Então esses são os preparativos que temos feito, além de preparar irmãos, né, e irmãs que possam nos ajudar na coordenação da transmissão online, porque enquanto eu estou fazendo o culto, alguém tem que operar as máquinas, né, para que a transmissão chegue a todos em todas as plataformas. Então temos alguns irmãos que estão sendo treinados para isso. Se caso ainda tenha outro irmão ou irmã aqui da igreja que ainda não se prontificou, mas gostaria de auxiliar com isso, precisamos de mais voluntários e será bem-vindo, né? Se for essa a sua situação, fala comigo que vai ser um prazer a gente ter você na equipe de mídia, né, da PIBLJF. Muito bem, então essas são as atividades dessa semana, que eu gostaria de lembrar, né? No próxima sexta-feira teremos o culto, a reunião dos jovens, às 19h30. Fique atento às nossas redes que daremos maiores informações sobre o tema, mas às 19h30 via Google Meet teremos a reunião. E o link vai ser disponibilizado nas nossas redes uns 10 minutos antes da reunião. 7h20, então, na sexta será disponibilizado o link, tá? No próximo domingo teremos o Livre Kids, a aulinha para as crianças às 9h30. E também mais uma reflexão da quarentena que temos tido às 10 da manhã no domingo. E no domingo à noite vamos ter um início de uma série de reflexões sobre segredos do coração. Então não perde, vamos tentar analisar um pouco sobre o coração humano, sobre como a gente lida com várias coisas, então não perde também essa oportunidade, tá? Vai ser muito bom e te aguardo aqui no domingo nessas atividades e na sexta-feira também na reunião dos jovens. Combinado? Beleza, então hoje a gente quer falar um pouco sobre o Salmo 139. Antes disso, vamos ouvir uma música e essa música ela combina bem com o que a gente quer refletir nessa noite. Então ouça com atenção, ouça com o seu coração e daqui a pouco a gente volta e assim trazendo a mensagem, preparando para tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, tá? Vamos lá. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim.
Amém. Eu sou quem dizes que eu sou. Esse é um exercício muito bom para a gente fazer. Parar e começar a pensar todo dia quem somos, né? Não de acordo com o que as pessoas falam, mas de acordo com o que Deus diz. E a gente quer refletir um pouco, né, sobre isso também aqui no Salmo 139 hoje. Então pega a sua Bíblia e abre no Salmo 139, a gente vai refletir aqui nos primeiros 18 versículos. Mas antes da gente entrar na nossa reflexão, vamos pedir que Deus nos oriente, nos abençoe, nos dirija os pensamentos e assim a gente vai seguir. Vamos lá. Senhor Deus, te louvamos nessa noite porque o Senhor é grandioso, poderoso, e te louvamos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia e graça que nos assiste, que nos sustenta, que nos suporta, e agradecemos a tua palavra diante de nós, que ela possa produzir o efeito necessário que nossa alma precisa, que possamos reconhecer as coisas que precisamos entender nessa noite, que o Senhor nos ajude. Qualquer coisa que possa estar atrapalhando a concentração, o entendimento, o bom aproveitamento dessa reflexão, que o Senhor remova esses impedimentos, dê tranquilidade, remova a ansiedade, qualquer coisa que possa atrapalhar agora a gente de entender e refletir na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 139, queremos pensar sobre duas coisas assombrosamente maravilhosas. Se você fosse dar uma nota hoje, né, de 1 a 10 para si mesmo, qual nota você daria? Você pensaria de que maneira? Você pensaria assim, eu sou uma pessoa nota 5, né, ou nota 2, não, você pensa, eu sou um lixo, sou um poço de desgraça. E como você vê a si mesmo? Como você se enxerga? Você daria que nota, né, para si mesmo? Pela vida que você tem levado, pelas escolhas que tem feito, ou o que você deveria fazer e não faz, ou a forma como você lida consigo mesmo? Qual nota, né? Talvez agora pensando o seguinte, se você deu uma nota bem baixa ou alta demais, né? E talvez você está pensando agora o seguinte, lembra de quem foi que te criou, né? Quem te deu ou te formou no ventre da sua mãe, né? Você é uma criação de Deus. Deus diz lá no Gênesis 1 que tudo que ele fez era muito bom. Que nota que você dá agora para essa criação de Deus? Então, pensa o seguinte, né? Pensa nisso. Uma coisa é você dá a nota de acordo com o que você pensa de si mesmo, o que os outros dizem a seu respeito. E outra coisa é quando você percebe que Deus te criou de uma tal forma e quando Ele cria e Ele faz, e o que Ele faz é muito bom, isso muda de figura quando você começa a analisar e querer dar um valor a si mesmo, uma nota para si mesmo, né? O Salmo 139 fala sobre alguns atributos de Deus, sobre algumas coisas de quem Ele é e o que Ele fez. E tem duas coisas nesse texto, pelo menos nos primeiros 18 versículos, que são assombrosamente maravilhosas. A gente quer entender isso. Primeira coisa, das duas coisas assombrosamente maravilhosas que a gente vê aqui, a primeira delas são os próprios atributos de Deus, os atributos de Deus. O salmista aqui, Davi, quando ele escreve esse salmo, né, ele deixa claro que Deus é de uma forma tão magnífica que a gente fica impressionado, né? Como alguém dessa magnitude quer ter comunhão com a gente não entende isso muito bem. Mas quando a gente entende o contexto aqui, a gente percebe por que Deus quer fazer isso.
Então vamos começar aqui e ver um pouco sobre esses atributos, né? São principalmente 3 grandes atributos de Deus mencionados nesse texto. O primeiro deles é a onisciência de Deus, né? Os versículos de 1 a 6 falam um pouco sobre isso. Então diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A gente não compreende facilmente a onisciência porque a gente não tem esse atributo. Deus é onisciente, Ele tem toda a ciência de todas as coisas, o conhecimento sobre tudo que ocorreu, que está ocorrendo e que vai ocorrer, o conhecimento completo, o entendimento completo de todas as coisas. Então, o salmista aqui, Davi, começa a falar que Deus sonda e conhece Ele, ou seja, Deus nos criou e quem cria conhece. Aquele que planejou, ele tem todo o entendimento do funcionamento de toda a sua criação. Então Deus nos criou e ele tem total entendimento de como somos, quem nós somos, e a pessoa que nos criou está em contato e quer estar em contato com a gente. Ele nos conhece, ele nos sonda. Ele fala aqui também que ele sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Ainda que a palavra não chegou à boca, Deus já sabe o que a gente diria, está dizendo ou ainda vai dizer. Então, a onisciência, não tem nada neste mundo ou em toda a existência que Deus não saiba. E quando a gente sempre quer se entender ou entender as coisas ou nos entender melhor. Então, se a gente conhecer mais e aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a gente consegue se conhecer melhor, porque a gente conhecendo o Criador, entenderemos melhor a sua criação e as suas criaturas. E Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele entende tudo, e a gente conhecendo mais e sendo mais íntimo de Deus, entenderemos melhor quem o próprio Deus é e principalmente também quem nós somos. Porque às vezes a gente não se entende, a gente não entende porque a gente faz certas coisas, porque a gente não faz certas coisas, porque a gente pensa tal coisa, a gente não entende, né? E dependendo do nosso traço, né, da nossa personalidade, da forma como a gente foi formado, às vezes a gente nem consegue explicar o porquê de muita coisa a nosso próprio respeito. Então, um atributo de Deus é que é maravilhosamente assombroso, é que Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente ainda vai falar, vai fazer, Ele já sabe. Outro atributo que fala nos versículos 7 a 12 aqui é a onipresença. Onipresença. Versículo 7 diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, Deus é onipresente. Não temos como ausentar ou fugir da presença de Deus. Deus sabe e vê onde nós estamos. É o eterno vigilância, né? Vigilância nesse sentido, porque Deus nos assiste, né? Ele vê aonde estamos, o que fazemos,
Não temos como esconder nada de Deus. Às vezes a gente pode esconder tudo de algumas pessoas. A gente pode esconder coisas de pessoas que estão até bem próximas de nós. Mas de Deus não. A gente pode fazer algo longe das vistas de todo mundo, mas de Deus não. A gente pode esconder sentimentos, ações, propósitos, mas de Deus nós não escondemos. Não tem como mentir para Deus, não tem como esconder nada para Deus. Porque Ele vê, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Se sobe aos céus, lá está. Se desce ao mais profundo abismo, lá estás também. Então Ele está em todos os lugares. E é interessante que também fala aqui no versículo 10, né? Seguindo aqui, que independente de onde estiver, haverá de guiar a tua mão e a tua destra nos sustenta. Então, se a gente mantém comunhão, intimidade com Deus, em qualquer lugar que a gente estiver, a mão dele vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos sustentar. Seja nos momentos fáceis, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos nos lugares altos, seja nos vales, a mão e a destra de Deus nos sustenta. Então esse é um outro atributo assombrosamente maravilhoso. E tem também a onipotência. Versículos 13 a 18 fala um pouco sobre isso. Versículo 13 diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram na substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, a onipotência, Deus forma coisas do nada. Onde nada existia, Ele formou algo. Ele formou o universo, criou as constelações, criou as estrelas, criou os astros, criou os planetas, criou os seres, criou toda a fauna, a flora, a natureza, o ser humano, a cadeia alimentar, criou os animais, as vegetações. Ele planejou, criou e vem sustentando todas as coisas com todo o poder, sendo que nada sai ou passa fora do seu controle. É isso que às vezes muita gente não compreende, né? Porque Deus controla todas as coisas e ainda assim Ele permite que grandes tragédias aconteçam. Deus já sabia que as coisas seriam assim. Lembra que eu falei domingo, e eu vou falar mais daqui a pouco, que quando o ser humano cometeu o seu erro, ele desajustou as coisas com tudo, desajustou com Deus, com a criação, consigo mesmo. E há um preço a ser pago por esse desajuste. Então as pessoas vão colhendo os frutos das suas próprias decisões erradas. Não só das próprias, mas decisões erradas de outras pessoas, né? Então, isso é uma questão da colheita, né? Você colhe aquilo que você planta e muitas vezes você pega uma rebarba de uma colheita de coisas que nem você plantou. Tanto para o bem quanto para o mal. Então a Bíblia fala que Deus manda chuva para justo, para injusto, né? O sol vem para todos, a chuva vem para todos. Então Deus tem o seu controle. E se você conhecer a Deus e entender a palavra e o plano, você sabe que está tudo dentro do ritmo. Nada que está acontecendo agora é fora daquilo que Deus já tinha falado que iria acontecer. Então tem muita gente assim, é o fim do mundo. Não é questão de fim do mundo, é questão que aquilo que Deus falou que iria acontecer está acontecendo. Isso é assombrosamente maravilhoso, que nada tem fugido do poder e do controle dele.
porque Ele é onipotente. Ele formou, fez e sustenta todas as coisas. E não são essas coisas aqui que a gente tem visto, não são coisas abstratas, né? Mas são coisas reais que Deus lida com o seu povo através desses atributos. Deus fala para a gente sobre coisas que Ele sabe, que Ele entende. Deus está em todos os lugares. Deus tem todo o poder para agir, para resolver, para ajustar, para consertar, para construir, para gerar vida onde tem morte, para gerar luz onde há trevas. Porque para Deus, na sua onipotência, não tem diferença. Como fala aqui, entre luz e trevas, Deus é o poder. Ele é a força, Ele é a pessoa que resolve. Então, não são características abstratas, são características de quem tem todo o poder. Então, a primeira coisa assombrosamente maravilhosa são os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, aquilo quem Ele é, quem Ele diz que é e como Ele lida com a gente de acordo com os seus atributos. E a segunda coisa assombrosamente maravilhosa aqui é a grande obra de Deus, a grande obra, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele construiu com toda a complexidade, nos mínimos detalhes, da forma mais magnífica possível. E a coroa da criação de Deus, a coroa de tudo aquilo que Deus fez, formou com todo cuidado, carinho, toda complexidade, se encontra você, o ser humano, né? Você, uma pessoa. E aqui os versículos 13 e 18 mostram como Deus formou de uma maneira tão magnífica. Ele fala: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu gosto dessa expressão. Deus formou você desde o ventre da sua mãe. E Ele te formou de forma assombrosamente maravilhosa. Então, esse assombro é algo, essa expressão é interessante, porque o assombro, às vezes, ele causa um espanto, né? E a gente gosta de usar o assombro só para aquilo que é ruim, mas para aquilo que é maravilhoso, a gente fica assombrado, espantado, estupefado, a gente fica impressionado com o tamanho da grandeza daquilo que é feito, foi construído, constituído e formado. E assim é a vida humana. A gente parar para pensar como que pode uma pessoa sair de dentro de outra, é formado ali de substâncias ínfimas, é algo maravilhoso, magnífico isso. E não somente isso, né, mas a forma como Ele criou, Ele vai colocando assim. Então é assombroso, é de ficar impressionado, né, como que a gente é formado. Como somos de uma mesma raiz, mas tão diversos. Aí que é a beleza da criação. Por isso que Deus fala que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. As características de Deus, intelectuais, né, emocionais. Deus pensa, Deus sente, Deus planeja. Uma série de atributos que Deus tem, que Ele deu somente para nós. Sentimentos, intelecto, capacidade de tomar decisões, mas não somente isso, Ele nos fez de uma forma unida e ao mesmo tempo diversa. Somos humanos de uma mesma raiz, mas somos completamente diferentes uns dos outros. E nas nossas formas físicas, nas nossas formas intelectuais, nas nossas formas emocionais, nós somos diversos e ao mesmo tempo únicos, unidos. Então nós somos feitos à imagem e semelhança para que a gente pudesse refletir quem Deus é. Olha que coisa fantástica. Então refletir quem Ele é. E essa reflexão, né, de Deus deve ser em todas as áreas.
no nosso comportamento, na nossa forma de agir, nas nossas escolhas e no nosso desenvolvimento. Então isso é muito assombrosamente maravilhoso. E o versículo 14 aqui diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você tem certeza que você é uma obra admirável? Que você foi formado de uma forma assombrosamente maravilhosa? Que os detalhes que você tem, os atributos físicos, emocionais, sentimentais, espirituais, os seus dons, os seus talentos foram precisamente calculados, são únicos. A irmã Regiane falou na aulinha das crianças do Livre Kids do domingo passado, né, que sou um projeto de Deus, e ela deu o exemplo das digitais. Isso é um grande exemplo de como você é único e ao mesmo tempo é diverso. Como nós somos assim, a sua digital é única. Nenhum outro ser no planeta ou na galáxia, no sistema solar, tem as linhas das digitais iguais. Olha que coisa fantástica. Davi, que escreveu o salmo aqui, sabia disso muito bem. Ele fala: as tuas obras são admiráveis. E eu sei disso muito bem. O versículo 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Então olha que coisa interessante, né? Deus conhece todo o rumo da sua vida antes de você viver. E Deus sabe as escolhas que você vai fazer e te avisa, né? E te orienta para que escolhas melhores sejam feitas, para que você colha frutos diferentes, melhores. E Ele sabe. O fato dele saber e ter determinado, o que Ele determinou foi o seguinte: se você andar pelo caminho de luz, você vai colher tal fruto. Ele determinou: se você andar por um caminho de trevas, você vai colher o fruto que o caminho de trevas oferece. Essa é a determinação. Não quer dizer assim: eu vim para sofrer, eu vim para ser uma desgraça na vida, eu faço tudo errado. Deus não tem esse determinismo desgraçoso na vida de ninguém. Ele determinou que existem caminhos. Determinou que você pode fazer escolhas e cada escolha gera recompensas ou consequências. E isso é maravilhoso, que a gente pode conhecer as melhores opções e tomar as melhores atitudes, como ele fala em Deuteronômio: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele fala isso em vários lugares da Bíblia que a gente pode escolher. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança. Tudo que ele fez é muito bom. E quantas pessoas se sentem péssimas por quem são? E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem muitos defeitos, muitas coisas que a gente não entende porque é assim, né? Porque eu tenho o peso que eu tenho, porque eu sou magro demais, eu sou gordo demais, porque eu falo demais, porque eu tenho vergonha demais, porque a minha aparência não é igual a do outro, porque eu não sou tão bonito quando eu acho que eu deveria ser, porque minha boca é torta, porque meu nariz é grande, porque minha orelha é gigante, porque meu cabelo é ralo, porque eu sou cabeludo demais, porque meu cabelo não é liso, porque a gente cria problemas, né? Por várias coisas. E Deus fala, deixa claro, Davi fala assim: as tuas obras são admiráveis, Senhor Deus, o que o Senhor fez é magnífico. O sistema que o Senhor criou é perfeito. Como o Senhor me desenvolveu é maravilhoso. Eu só preciso me entender às vezes. O problema é que a gente não se entende e acha que Deus fez a coisa mal feita. Não, é você que não compreende o bom funcionamento que você tem. E nós somos assombrosamente maravilhosos. Concorda? Que você é uma pessoa assombrosamente maravilhosa?
com tudo aquilo que Deus te fez, te formou, te capacitou. A Bíblia fala que a gente não deve pensar de si mesmo além do que convém. Então a gente não deve se sentir a pessoa melhor, que sobressai as outras no planeta, não é isso. Mas também nem se sentir a pior pessoa. E fala assim, não, mas aí você está sendo antibíblico. A Bíblia fala que você é um lixo. Não, ela fala que eu sou um lixo. Ela fala que eu sou assombrosamente maravilhoso, que eu devo saber disso muito bem, que as obras de Deus são admiráveis. Mas o que a gente precisa aprender, que nós não somos isso, não é por nosso próprio mérito ou esforço. Nós somos assim porque Deus nos fez, porque são atributos que Deus nos deu. E o que estraga, o que desgasta, o que destrói não é a forma como fomos feitos. É o desajuste que ocorreu por causa do pecado. O problema não está na forma como nós fomos feitos. O problema está nas escolhas que fazemos e na natureza que foi desajustada quando houve o pecado, quando o pecado entrou no mundo. Então esse é o grande problema. O que estraga tudo é o desajuste. O desajuste em tudo. Desajuste, como eu falei domingo, desajuste no nosso relacionamento com Deus. Quando o pecado entrou, desajustou. O ser humano tinha um relacionamento com Deus e de repente ele perdeu essa intimidade com Deus. Esse desajuste atrapalhou tudo. Então bagunçou tudo. E Deus sabia disso, e Deus é tão maravilhoso que, sabendo disso, o que ele fez? Ele consertou, ele deu um jeito, ele enviou o próprio Filho dele para que quando a pessoa voltar ao caminho dela para Jesus, colocar sua fé nele, tudo aquilo que estava desajustado entra em ordem. Então o relacionamento com Deus que estava desajustado entra em ordem. Relacionamentos com qualquer pessoa pode ser consertado e ajustado também. A forma como a gente lida com a criação, com as coisas que Deus fez, é ajustada. Só que a gente acostumou num processo e vem vivendo um processo de desajuste pelo pecado, que a gente acha que a gente não precisava nem existir de tão ruim que as coisas são ou estão. Mas o problema não é quem fez ou a forma que foi feito. O problema não é a aparência que você tem. O problema não é a forma como você foi formado. O problema é o desajuste, é a desorganização, a falta de ordem que o pecado traz para a nossa vida. Então, isso que atrapalha, isso que desajusta, né? Porque se você ler lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, como eu mencionei, capítulo 1 e 2 de Gênesis é a perfeição. Tudo formado, tudo andando dentro daquilo que deveria ser perfeição. O Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus perfeito. Adão não tinha medo de Deus e tudo era tudo certo. Adão e Eva funcionavam bem, se relacionavam bem, cuidavam bem do jardim. Tudo era perfeito, só que de repente eles cometeram um erro, desobedeceram a Deus, foram fora. Isso trouxe consequências, desajustou tudo. Desajustou, começaram a ter medo de Deus, começaram a querer fugir da presença de Deus. E aí gerou o caos que é. E esse desajuste, então a gente se desenvolveu todo errado, né? Desenvolvemos o pensamento a nosso respeito errado, desajustado. A gente se acha a pessoa mais perfeita do mundo e superior às outras, e assim a gente lida com menosprezo com os outros, diminui os outros, machuca os outros, destrói os outros. Mas não é porque Deus nos fez assim, dessa maneira. A gente está desajustado. Então a gente maltrata as pessoas, não é porque Deus nos fez cruéis, não. A crueldade veio pelo desajuste. A gente briga, a gente arruma confusão, a gente complica tudo, não é porque Deus nos fez complicados. Deus nos fez de forma
assombrosamente maravilhosa, mas o desajuste do pecado bagunçou tudo. Então a gente tem uma visão errada dos outros, tem visão errada dos problemas, visão errada dos desafios, das dificuldades. A gente tem uma visão errada sobre nós mesmos, sobre nossas imperfeições, sobre nossos defeitos, sobre aquilo que a gente não tem capacidade, sobre aquilo que a gente tem capacidade. Tudo está desajustado, mas somos assombrosamente maravilhosos, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós estivermos no ajuste de Deus, em Jesus, que o ajuste de tudo é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Quem entra por Ele será salvo, será ajustado. Provérbios 3 fala: confia no Senhor de todo o coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, Ele ajustará o seu caminho, consertará o que está estragado. Então Deus, antes que tudo acontecesse, Ele já providenciou até a solução para um problema que nem existia. Ele já providenciou uma solução para o ajuste, para que você seja realmente segundo a imagem e semelhança de Deus, reproduzindo, refletindo quem Ele é através de você. Uma pessoa magnífica, assombrosamente maravilhosa, ajustada, consertada e que é uma bênção. É assim que você pode ser, assim que nós podemos ser. Só que a gente acostumou a aceitar aquilo que as pessoas falam que nós somos. Às vezes vem desde pequena. Às vezes as mães e pais não percebem isso, mas estão formando uma visão errada do próprio filho para ele mesmo naquilo que fala. Você é lerdo, você é burro, você é devagar, você não sabe fazer isso, você devia ser igual fulano. Você já está fomentando o caos emocional na vida do próprio filho. Ele não faz isso às vezes por maldade, é porque ele também recebeu isso. A gente costuma reproduzir aquilo que a gente recebeu. Então, o nosso desafio é a gente entender quem nós somos pela visão de Deus. E pela visão de Deus nós somos formados de maneira assombrosamente maravilhosa, porque as obras de Deus são muito boas. E nós precisamos de ajuste. Nada melhor para ajustar e consertar do que aquela pessoa que nos fez. Temos um manual? Temos. O manual está aqui. Basta que a gente conheça, se adeque, compreenda quem nós somos. Tem muitas formas de a gente entender quem nós somos. Princípios emocionais, psicológicos. A gente é porque é, faz o que faz e tem um motivo por isso. A gente precisa procurar aprender, se estudar um pouco mais. Principalmente estudar como aquilo que Deus fala que nós somos e como é o ajuste que Ele faz para a gente ser a sua imagem e semelhança. Para que a gente possa agir e ser e viver de forma plena como Ele quer e faz. Então Jesus está aí para ajustar os seus valores, restaurar os seus relacionamentos, sua visão de si mesmo, sua visão de mundo, seu posicionamento. E o que falta nas nossas vidas é a intervenção de Deus, a intervenção de Jesus, que esse ajuste seja feito. O que falta é isso. Tanto que é interessante que o salmista aqui, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, ele fala no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele entende que Deus o conhecia e poderia o direcionar e ajustar. E ele fala no versículo 24, o último versículo do Salmo 139, ele fala, vê se há em mim, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é o que eu estou falando, é a intervenção de Deus.
Senhor Deus, me ajusta. O pecado me desajustou em absolutamente tudo. Ah, mas eu não sou pecador, nunca matei, nunca... A gente já falou disso. Pecado não é só matar, roubar. Pecado é errar o alvo de Deus. O alvo de Deus é qual? É a perfeição. E você consegue? Não consegue. Então a gente está em pecado. Pecado é qualquer coisa que foge daquilo que Deus fala para a gente fazer. O alvo dele, a perfeição. Então a gente precisa de ser ajustado. Porque quando a partir do momento que a nossa natureza tende para o pecado, tudo vai ser desajustado. Como a gente se desenvolve é desajustado. A gente deveria se desenvolver de uma maneira e se desenvolveu bagunçada. E desenvolvimento é bíblico. Eu ouvi uma coisa outro dia, né, que eu achei interessante, né, como eu nunca tinha parado para pensar nisso. A Bíblia começa num jardim e você lê o fim de Apocalipse e termina numa cidade. Jardim se desenvolveu em cidade. Novos céus, nova terra. No início, Gênesis fala que ele criou os céus e terra. Apocalipse fala novos céus, nova terra, ajustados. Mas houve uma cidade, tem lá a Nova Jerusalém, uma cidade. O jardim virou cidade. Desenvolvimento. Um desenvolvimento ajustado. Então, nós crescemos e fazemos as coisas baseado no desajuste do pecado. Por isso que a gente precisa que Jesus venha e resolva, conserte, ajuste, endireite, para que o desenvolvimento nosso, físico, emocional, espiritual, psicológico, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, tudo seja realmente desenvolvido como Deus quer, a imagem e semelhança dele, refletindo ele. Então Jesus tem que vir, a intervenção é Jesus. Por isso que tudo converge para Jesus, porque ele é a solução de endireitamento e ajustamento que a gente precisa. É só ele que faz. É a autorizada que conserta esse tipo de equipamento, né? A autorizada é Jesus. Você não adianta mandar uma pessoa que fez um curso qualquer consertar. Não vai consertar. Jesus conserta. Então, a visão que a gente tem que ter sobre nós é a visão que Deus tem. Então, fazer como o salmista: Senhor Deus, me sonda, faz ajustes em mim, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, ajusta a minha vida emocional, ajusta a minha vida espiritual, ajuste os meus relacionamentos, ajuste a minha visão de mundo e a minha visão que eu tenho de mim mesmo. Para que, como a gente na música que a gente ouviu hoje, quem nós somos? Quem Deus diz que eu sou? Somos escolhidos, perdoados. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Tu és por mim e está comigo até o fim, como fala aqui, a tua destra me susterá, independente se eu estou em qualquer lugar que seja, a tua mão me susterá. Como ele fala aqui no versículo 4 e 5, que ele nos cerca com a tua mão, ele nos cerca de frente e de trás, ele cuida. Ele pode criar uma redoma de proteção que nada nos aflige ou poderá nos afligir. Nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos amados, nós somos perdoados. Deus preferiu estabelecer comunicação com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, que nota você dá para si mesmo, depois de ouvir que você é uma pessoa assombrosamente maravilhosa? Você foi formado de forma assombrosamente maravilhosa. Então, os atributos de Deus estão aí. Sua onipresença, onipotência, onisciência. E tem a sua criação, que é algo assombrosamente maravilhoso. O pôr do sol, os pássaros, as plantas, os insetos, os animais. Tudo que Ele nos fez, como nós somos, a complexidade que é um ser humano na sua formação.
Isso é obra de Deus. Você é uma grande obra de Deus. Então, olhe para o espelho e fala assim: você é assombrosamente maravilhoso. O que você pode ser, o que normalmente nós somos desajustados por causa do pecado, mas Jesus está aí. Que Jesus é a intervenção de Deus para que o mundo fosse ajustado, para que Deus sonde nossos corações. Veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Então, que haja ajuste na sua vida, solução, a visão que você tem de si mesmo seja bíblica. Não é ficar por aí, eu sou um lixo. Não, você não é um lixo. Lixo é a nossa própria justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu não posso fazer nada por mim mesmo no sentido de me ajustar, consertar aquilo que o pecado desajustou. Eu sozinho não consigo. É Jesus. Você não é um lixo. Você é algo maravilhoso. Você é alguém formado de forma assombrosamente maravilhosa, mas que o pecado desajustou. Mas que Jesus veio e Deus, por amor, enviou o seu Filho para ajustar você, todos os seus relacionamentos, a visão que você tem de si mesmo, a visão que você tem dos outros, a visão que você tem de mundo, ajustar quem você é, tudo que você faz, para que você viva a plenitude da presença de Deus e reflita a imagem dele, que cumpra o propósito pelo qual você foi formado, ser a imagem e semelhança de Deus. É simples desse jeito. Então, que Deus nos ajude a entendermos quem nós somos e da forma como fomos formados, e que a gente busque a intervenção e o ajuste dele nas nossas vidas. Amém? Vamos ter uma oração para a gente concluir. Senhor Deus, te agradeço pela tua grande obra, porque o Senhor formou tudo. Eu te agradeço todos os dias pelo sol, pela chuva, pelo ar, pelo canto dos pássaros, pelas plantas, pela comida, porque o Senhor nos sustenta, tem nos dado saúde, o Senhor tem nos feito da forma como somos, e pedimos que o Senhor nos sonde nossos corações, sonde nossas vidas. Veja se há em nós algum caminho mau e ajuste, conserte, oriente, endireite as coisas na nossa vida. Nos ajude a cumprir o teu propósito, que é ser a sua imagem e semelhança e refletir quem o Senhor realmente é. Nos ajude com isso. Abençoe cada um que está ouvindo isso. O Senhor sabe cada um que precisa ouvir. Quem está se colocando numa posição que não deveria, uma visão errada de si mesmo, seja exagerado para mais ou exagerado para menos, mas nos ajude a pensar correto o que convém a respeito de nós, entendendo que o Senhor conserta e ajusta tudo que precisa. E agradecemos por esse momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Então lembre-se disso, né? Pense a respeito de si com as informações que Deus tem a seu respeito, não o que o povo fala. O que os outros falam não importa, o que importa é o que Deus fala, certo? Então você é assombrosamente maravilhoso e é isso que importa, e que Deus intervenha na sua vida tudo que precisa e ajuste tudo que precisa, e assim você viva de forma mais plena. Vamos finalizar o nosso culto online de hoje. Deus abençoe você. Participe aí das nossas redes, fique atento às informações. Sexta-feira, 19h30, os jovens e adolescentes têm uma reunião especial. Fique atento que nós vamos passar o link para acesso pelo Google Meet. Domingo de manhã, as atividades, né? O Livre Kids às 9h30. Para a criançada, reflexões da quarentena às 10h, e o culto online Segredos do Coração, nova série, no próximo domingo às 19h30. Fico te esperando aqui, bom resto de semana para você, seja pleno, seja feliz com aquilo que Deus tem feito na sua vida e que aquilo que Ele ainda quer fazer, mas que a intervenção seja evidente e o ajuste seja urgente. Amém? Deus abençoe.
Até próximo fim de semana.